pensarmos, na realidade são dois textos, né? Vocês não precisam nem abrir, eu vou ler para vocês. Mas o primeiro deles encontra na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Primeira epístola de apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. E o segundo é um versículo parecido, está em 1 Coríntios também, capítulo 10, versículo 23, né? O capítulo 6, versículo 12 diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esse é 1 Coríntios 6, 12. E 1 Coríntios 10, 23, parecido com esse, diz o seguinte: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Veja que o versículo 12 do capítulo 6 é mais amplo, que ele é parecido com 10, 23, só que ele acrescenta que não me deixarei dominar por nenhuma delas, né? Certo? Bom, gente, pensando nisso, o que eu queria trazer para vocês hoje a respeito desse texto e a partir desse texto, falar um pouco sobre o cristão e a sua liberdade. Eu lembro quando eu me converti, na minha adolescência, não faz muito tempo, né, gente? Mas eu gostava muito de jogar bola e nós tínhamos, né, na rua onde nós morávamos, tanta criança, né, tantos adolescentes, e eu já havia me convertido e eu estava jogando bola com os meus amigos e passou uma senhora distribuindo folheto e foi entregando para os meus amigos, até interrompeu a partida, né? Mas eles, por educação, pararam e foram recebendo. Quando ela foi entregar o folheto para mim, eles falaram: não, para ele não precisa, que ele é crente. Aí ela pegou assim o folheto com desdém assim, né? Ia me entregar, acabou não me entregando. Quando eles falaram: ele é crente, ela assim: crente? Jogando bola? E pegou o folheto e foi embora, né? Eu lembro-me disso até hoje, né? Mas esse episódio nos faz lembrar e nos faz pensar, nos faz meditar em algumas coisas sobre o que o crente pode fazer e o que o crente não pode fazer, né? Antigamente as pessoas diziam, até usavam a expressão, né? Olha, você passou para a lei de crente, agora você não pode, né? As pessoas achavam que o fato de nós sermos cristãos, nós deveríamos ser tolhidos ou, né, proibidos de fazer certas coisas. Será que isso é verdade? Ou isso é mentira? O apóstolo Paulo, escrevendo esse texto para os crentes da igreja de Corinto, está não apenas respondendo algumas perguntas que eles tinham feito, enviando uma carta para Paulo e levando algumas dúvidas, fazendo algumas perguntas, e o apóstolo Paulo responde essas perguntas, mas não apenas respondendo essas perguntas, mas o apóstolo Paulo quer, a partir dessas respostas, trazer um ensino, orientações para a igreja de Corinto, certo? Então, tanto aqui no capítulo 6 quanto no capítulo 10 dessa primeira epístola, com essas respostas dessas perguntas, ele procura estabelecer alguns princípios que devem nortear tanto a nossa liberdade quanto a nossa conduta como cristão. Não apenas pensando no crente de Corinto, mas pensando na nossa igreja, na nossa vida atual, né? Esses mesmos princípios que o apóstolo Paulo aponta aqui nesses dois versículos que eu li, esses dois versículos servem para todo cristão em todo tempo, em todo lugar. Esses princípios servem de parâmetros, de referência para algumas distorções doutrinárias pregadas por algumas igrejas, tanto no que diz respeito ao legalismo e à liberdade cristã. Porque nós estamos vivendo num mundo em que algumas igrejas abriram as portas para tudo e acham que vale tudo em nome de trazer alguns para Jesus. Então nós temos muitas aberrações em nome dessa falsa liberdade cristã. Pode tudo. Não é bem isso. Mas em contrapartida temos outra vertente que é tão perigosa quanto a primeira. Se a primeira, essa de abrir a porta para tudo, é perigosa, a outra é fechar a porta para tudo. Achar que tudo é pecado. Isso é o que nós chamamos de legalismo cristão. E pasme, né? Mesmo aqui em pleno século XXI, no terceiro milênio, ainda tem igreja que proíbe
coisas. Tem igrejas que a mulher não pode cortar cabelo, tem igrejas que a mulher não pode se maquiar, tem igrejas que, misericórdia. Vocês têm uma ideia, tem uma igreja que o regulamento interno deles é maior do que a Bíblia. Tem tudo lá, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Mas diante de tudo isso, como é que a gente fica? Pode ou não pode? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Até onde eu posso ir? Até onde eu não posso ir? O que a Bíblia me orienta? Então, esses princípios que o apóstolo Paulo estabelece aqui, nesses dois versículos, no versículo 12 do capítulo 6 e no versículo 23 do capítulo 10 da primeira epístola, esses versículos servem para que nós tenhamos um parâmetro, uma base da nossa liberdade cristã. Agora preste atenção, essa liberdade cristã jamais pode passar por cima daquilo que a Bíblia proíbe. Aquilo que a Bíblia proíbe explicitamente, olha, proibiu, acabou. Eu não devo, não posso fazer, certo? Senão eu vou sofrer as consequências. Mas aquilo que a Bíblia não tem uma norma estabelecida, aquilo que a Bíblia explicitamente não proíbe, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Então, nesses dois textos, Paulo aqui estabelece para nós, no mínimo, 4 princípios que devem ser seguidos para nós estabelecermos o limite da nossa liberdade cristã e o limite do legalismo cristão. Até onde eu posso ir e até onde eu devo ficar longe. O primeiro princípio estabelecido por Paulo é chamado princípio da liberdade. Veja que nos 2 versículos ele começa dizendo o seguinte: todas as coisas me são lícitas. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu posso fazer tudo. E veja, Paulo está respondendo isso para uma igreja que vivia num lugar totalmente pagão. A cidade de Corinto era uma cidade dominada pela imoralidade, principalmente imoralidade sexual, e ao mesmo tempo pela idolatria. Havia culto a vários deuses. Para você ter uma ideia, havia um culto para a deusa chamada de Ártemis, também chamada a deusa Vênus, que seria para eles a deusa da fertilidade, a deusa da sexualidade. Havia nessa igreja, ou nesse templo dedicado a essa deusa Vênus, cultos de orgia sexual. Para vocês terem uma ideia, tinha nessa igreja, nesse templo, 1000 sacerdotisas prostitutas que serviam a essa deusa, fazendo um culto de orgia sexual. E os crentes da igreja da cidade de Corinto haviam se convertido e Paulo, o que eu posso fazer, o que eu não posso? É nessa hora que Paulo fala no capítulo 6 que o corpo do cristão é templo do Espírito Santo. Tanto no capítulo 3 como no capítulo 6, dizendo, olha, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mostrando, para os crentes de Corinto o que eles deveriam fazer e o que eles não poderiam fazer. Então Paulo começa aqui mostrando o princípio da liberdade. Olha, o crente pode tudo. Opa, pode tudo, pastor? Vamos ver. O crente pode tudo? Aquilo que eu falei, gente, são princípios para coisas que a Bíblia não proíbe. Paulo está dizendo, olha, eu posso todas as coisas me são lícitas. Então Paulo está dizendo que o cristão tem liberdade. A Bíblia deu a ele liberdade. Veja o que diz Gálatas 5:1. Paulo diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Paulo está escrevendo isso para a igreja de Gálatas, porque Paulo passa pela Galácia, ganha muitos convertidos, deixa uma igreja implantada lá, e Paulo prega que a salvação é pela graça e não pela lei. E logo depois que Paulo sai, vem um grupo de judaizantes dizendo: não, vocês precisam guardar a lei de Moisés, vocês precisam guardar o sábado, vocês precisam participar da circuncisão. E aí Paulo escreve para eles de uma forma meio dura. Ele começa assim: ó insensato Gálatas, quem vos induziu a passar tão depressa do evangelho que eu preguei? E ele chega a dizer: olha, mesmo que um anjo do céu desça com um evangelho diferente do que eu preguei, seja maldito. E aqui no capítulo 5, versículo, ele fala assim: olha, prestem atenção no que eu vou dizer
vocês foram libertos por Jesus. Jesus libertou vocês para que vocês vivam em liberdade. Não é para que vocês se submetam de novo à escravidão. O crente foi liberto, gente. Nós somos livres. Jesus, lá em João 8,32, ele diz o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ainda nesse capítulo 8, no versículo 36, ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ainda o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele diz: ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Todos esses textos que eu li nos mostram que o crente foi salvo por Jesus, e que essa salvação está implícito a liberdade. O cristão não foi salvo para viver sobre a escravidão. O cristão não foi salvo para viver que não pode. Não é isso. Tudo aquilo que Deus proíbe, gente, não é porque Ele é um Deus carrasco e que quer ser obedecido, custe o que custar, não. Tudo aquilo que Deus proíbe é porque Ele sabe que vai fazer mal para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito. Tudo aquilo que Ele proíbe é porque Ele sabe que vai afetar o nosso relacionamento com Ele, o nosso relacionamento com o próximo e o nosso relacionamento com o mundo. Agora, aquilo que Ele não proíbe, o cristão tem liberdade. Esse é o primeiro princípio que o apóstolo Paulo passa para a igreja de Corinto, e esse é o primeiro princípio que eu quero passar para nós nessa noite. O crente foi salvo por Jesus para viver em liberdade. Então o primeiro princípio é o princípio da liberdade. Mas eu não posso apenas tomar mão desse princípio e dizer: agora eu estou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Não é bem isso. Paulo diz: olha, todas as coisas me são lícitas. Mas o que vem logo depois disso? Vem uma palavrinha, mas. O que é mas? É uma conjunção adversativa. Significa o que ele vai dizer depois está em contraste com o que ele disse antes. O que ele disse antes? Olha, todas as coisas me são lícitas. O que ele vai dizer depois? Mas nem todas me convêm. Então, nessa segunda frase, mas nem todas me convêm, nós temos o segundo princípio da liberdade do cristão. O segundo princípio que deve nortear a conduta do cristão aqui no mundo. Que princípio é esse? É o princípio da conveniência. Olha, eu posso fazer isso? Posso. Mas me convém? É a pergunta que eu devo fazer. Então, pensando nesse segundo princípio, na lei da conveniência, nessa frase, mas nem tudo me convém, embora o cristão tenha liberdade para fazer aquilo que a Bíblia não proíbe explicitamente, muita coisa não convém que o cristão faça. E a gente pode enumerar muitas coisas, né? O cristão é livre para ouvir e cantar música secular. Entretanto, algumas músicas não são convenientes nem para o cristão ouvir, muito menos para o cristão cantar. Eu tenho aluno de todo o ramo de denominação, e a maioria deles são ramos pentecostais. E nem todo pentecostal é legalista, mas tem algumas igrejas que são extremamente legalistas, né? E numa certa feita, eu dando carona para alguns alunos, e eu sempre, lá no meu carro, coloco música. Nem sempre eu estou com... Antigamente era CD, né? Hoje nem tem mais CD, né? Mas pendrive. Nem sempre eu estou com pendrive com música gospel. Mas se vocês entrarem no meu carro, quando ligo o carro, automaticamente já fica na rádio saudade, aquelas músicas que eu gosto, né? E numa dessas feitas, vindo da escola, dando carona para alguns alunos, uma aluna perguntou assim, escutando, né? Eu estava escutando música: pastor, o senhor escuta música do mundo? Eu falei assim para ela: olha, eu sou pior do que você imagina. Porque eu não só escuto música do mundo, eu vou no supermercado do mundo, eu faço compra do mundo, eu vou no bar do mundo. Olha, eu trabalho no lugar que é do mundo. Então eu acho que eu sou mundano, né? E ela ficou calada, né? Então, gente, tem coisas que
fala, misericórdia, eu não posso ouvir isso. Tem muitas canções aí que são, compostas que, enaltece a nossa alma, enobrece, Em contrapartida, tem alguns louvores aí que misericórdia, A gente tem que falar, isso mesmo foi inspirado pelo Espírito Santo? Eu acho que não. Então o cristão é livre para escutar as músicas seculares ou músicas mundanas, mas nem todas convêm, nem todas devem ser cantadas, A gente ouve por aí essas músicas que a gente, meu misericórdia, está andando e fala, mas eu tenho que tapar os ouvidos, que é apologia ao crime, apologia ao sexo, gente, cada coisa, Eu falo, misericórdia. Agora tem tantas canções lindas que vai nos edificar até, que eu vou falar depois, e que não vai me prejudicar meu relacionamento com Deus. Nós estamos aqui, nós temos que entender isso. O cristão não é um ET. O cristão não está aqui para viver nas nuvens. Não. Jesus, na oração sacerdotal em João 17, ele ora dizendo assim, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O cristão foi feito para andar no mundo, mas não pode deixar o mundo entrar dentro dele. É isso que ele tem que entender. Então, o cristão tem liberdade para fazer as coisas que a Bíblia não proíbe. Agora ele deve se perguntar, isso é conveniente? Convém que eu faça isso? Existem ambientes que não convém que o cristão frequente. E aí? Recentemente uma senhora perguntou para mim, pastor, eu sou costureira, e uma pessoa pediu para eu fazer um vestido, e eu sei que aquele vestido é lá para o centro de Macumba, o que eu faço, pastor? Faz o vestido. Não é você que vai usar, você não vai oferecer, você não vai dedicar, você é costureira, você é profissional. Faça. Apóstolo Paulo escrevendo aqui para a igreja de Corinto, eles tinham uma dificuldade sobre comer carne. Por quê? Porque lá na cidade de Corinto, eles pegavam animais e ofereciam a ídolos. E o que acontecia? Depois que ofereciam esses animais a ídolos, os açougueiros iam lá, pegavam esses animais, voltavam e vendiam no açougue. E muitos crentes que se converteram, Paulo, a gente não pode mais comer carne. Paulo, por quê? Porque eu não sei se essa carne é sacrificada ao ídolo. E Paulo fala assim, gente, vamos fazer o seguinte, consagre a Deus. E como? Você não sabe de onde veio. O ídolo é maior do que Deus? Não. Agora, se você tem certeza realmente que aquela carne foi sacrificada ao ídolo, então é melhor você não comer. Se você não tem certeza, coma. Porque, gente, olha, hoje, de onde vem a carne? A gente não sabe se o fazendeiro que vendeu aquele boi lá para o frigorífico, se ele é macumbeiro ou não. A gente não sabe se ele ofereceu a um Deus ou não. Mas teve um período aí, gente, que havia um movimento nas igrejas de que nada podia. Você não pode assistir esse filme porque é da Disney. A Disney tem pacto com o demônio. Você não pode tomar isso aqui. Teve um camarada que falou assim para mim, pastor, eu não tomo mais aquele suco Hades. Por quê? Porque Hades significa inferno. Eu falei, meu Deus, inferno é com H, é Hades, Esse suco aqui é Hades, não tem nada a ver. Se você não quiser tomar, tudo bem, traz aqui que eu tomo todos. É cada coisa que eu vejo. Então, se a gente for pensar nisso, a gente não faz nada. Porque a gente não sabe o que está entrando na nossa casa. O que eu devo fazer? Vou orar e vou consagrar. Se for consagrado alguma divindade, está repreendido em nome de Jesus. Nós devemos lembrar que maior é aquele que está em nós do que aquele que está em nós. Princípio da conveniência. Se isso não convém, eu não vou fazer. Embora eu possa fazer, mas não convém, não devo fazer, não vou fazer, certo? Você pode ir no centro espírita? Pode. Mas o que você vai fazer lá? Não convém. Eles estão adorando deuses estranhos. Você vai lá adorar esses deuses? Não, fique longe. Fique longe. Mas se você é um profissional e você vai ter que fazer um trabalho lá, você é um eletricista aí, teve um problema lá no centro de Macumba e te chamaram para fazer eu não vou porque eu sou crente. Vá lá em nome de Jesus e repreenda aquela divindade, porque maior é o que está em você. Então fique isso, faça isso. Agora você não vai lá assistir uma sessão, não, fique longe.
Crente pode ir no cinema, qual é o problema? Agora, qual filme que você vai assistir? Convém assistir isso ou não convém? Tem tanto filme bonito no cinema, tem até filmes evangélicos, né? Agora, recentemente, vai passar o Deixados para Trás, uma nova série. Vai lá. Vai lá. Convém ou não convém? Então, o primeiro princípio é o princípio da liberdade. O segundo princípio é o princípio da conveniência. Paulo fala, mas nem todas as coisas me convêm. O terceiro princípio estabelecido, norteado aqui, nesses dois textos, é o princípio da edificação. Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas, conjunção adversativa, nem todas me edificam. E aí, ao pensar em fazer algo, o cristão deve se perguntar, em que isso me edificará? E aí tem crente que pensando nisso também já fecha a porta para tudo. Eu não vou escutar música do mundo porque essa música não vai me edificar. Gente, tem música que edifica sim. Tem música que faz refletir. Tem uma música que foi composta por um camarada que é meio contraditório pelo posicionamento dele, mas se vocês lerem a letra, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E se você parar para pensar, na verdade não há. Olha aí, isso vai te edificar, vai, porque você vai pensar em amar as pessoas e não dar o troco. Esse mesmo compositor compôs uma música bonita chamada Monte Castelo, que pelo título nem muita gente sabe que música é essa. Mas ele começa dizendo, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse o amor. O amor é fogo que arde sem queimar. É uma mistura de 1 Coríntios 13 com a poesia fantástica Lusíadas, de Luís de Camões. Isso edifica a sua alma, edifica o seu espírito. Sim. Agora, tem certos cantores aí que até pelo nome você já fala, isso aqui está estou fora. Isso não vai me edificar. Isso vai ser um atraso para a minha vida. Isso vai me prejudicar. Então estou fora. Se isso vai trazer edificação para mim, amém. Eu posso e devo fazer. Se isso não vai trazer edificação para a minha vida, estou fora. Não quero. Né? Olha, praticar esporte na academia me edifica. Olha, vai te deixar mais forte, né? Vai fazer você emagrecer, vai deixar você mais disposto. Isso vai edificar o seu corpo. Certo? Agora, o que você vai fazer na academia? Você vai realmente treinar ou você vai ficar olhando o que não deve olhar, né? São coisas que eu preciso perguntar e responder para mim mesmo. Então, o primeiro princípio é o princípio da liberdade. O segundo princípio é o princípio da conveniência. O terceiro princípio é o princípio da edificação. O princípio da liberdade. Posso todas as coisas. Princípio da conveniência, mas nem todas me convêm. Princípio da edificação, mas nem todas me edificam. E ainda nesse texto nós temos um quarto princípio, que é o princípio da escravidão. Mas pastor, onde tem esse princípio da escravidão? Quando Paulo fala aqui no versículo 12, todas as coisas me são listas, 1 Coríntios 6,12. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas eu posso fazer, mas não vou me tornar escravo de nenhuma delas. O cristão pode se tornar escravo, gente, né? Do nada. De coisas que não são erradas. Ele pode se tornar viciado em algumas coisas. Vício às vezes escraviza e eu me torno escravo daquilo, né? Então eu devo pensar, isso aqui está me escravizando, eu estou viciado nisso, opa, eu devo parar, eu devo ser moderado. Muitas pessoas se tornam, gente, né, escravos do vício ou de algo parecido, e às vezes até em nome do Evangelho acaba se tornando escravo. Lembra que nós fomos libertos da escravidão. Nós não somos mais escravos de ninguém. Nós somos livres para adorar o Senhor. Nós somos servos do Senhor. E essa servidão
ao Senhor é uma servidão prazerosa, uma servidão livre. Ele não quer ninguém que viva servindo Ele por obrigação. Deus quer que nós sirvamos a Ele por prazer, por liberdade, né? Por espontaneidade, por voluntariedade, nada por obrigação. Então são esses princípios que a gente deve colocar em pauta na nossa conduta cristã e não ficar escravo do legalismo e nem refém do liberalismo. Ah, pode tudo, não é bem isso. Ah, não pode nada, não é bem isso. Lembrando, aquilo que a Bíblia proíbe, que a Bíblia condena, eu não vou argumentar, não vou negociar, está fora. Agora, aquilo que a Bíblia não proíbe ou não condena explicitamente, eu devo colocar essas questões. É lícito? Opa. É conveniente? Edifica? Escraviza? A resposta dessas perguntas, eu vou me tornar livre para fazer ou não. E outra coisa, gente, nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus que nos guia. E se você realmente está em comunhão com Deus, né? Se você vive em comunhão com Deus, não escravo da lenda, não escravo de denominação, não escravo de um líder que não entende a palavra de Deus, se você realmente é uma pessoa que vive em intimidade com Deus, se você pensa em fazer alguma coisa, o Espírito Santo vai dar aquele alerta: não faça, não deve fazer, não faça. E você se deixar guiar pelo Espírito Santo, você vai fazer a coisa certa, né? Curve sua cabeça, pense um pouquinho a respeito e fale com Deus agora. Pai, nós somos gratos porque nós vivemos o Evangelho da libertação. Nós somos libertos para Te servir. Fomos libertos da escravidão do pecado para nos tornarmos Teus servos, para Te servir com amor, para Te servir com vontade. E essa liberdade que o Senhor nos deu deve ser usada com consciência, com determinação, à luz do que a Tua palavra orienta, porque a Tua palavra é viva e eficaz e é norma de conduta. Ela traz para nós princípios que nós devemos obedecer para termos uma vida melhor aqui na terra. E nos ajuda, Senhor, a viver esse Evangelho de liberdade sem envergonhar o Teu nome. Nos ajuda a viver esse Evangelho da liberdade sem nos tornar escravos de homens e de princípios legalistas, mas nos ajuda, à luz de tudo isso, pensarmos antes de tudo se isso nos convém, se isso nos edifica ou se isso nos escraviza. Nos ajuda a gozar da liberdade sem ferir, sem manchar o Teu nome, sem envergonhar o Teu nome, sem envergonhar a Tua igreja. Que sejamos servos bons e fiéis, dignos de receber elogios da Tua parte, como Jesus, que o Senhor disse: esse é meu Filho amado, que me dá alegria e que me comprazo. Essa é a nossa oração, Senhor. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém.